Bom dia, pessoal, tudo bom? Como é que vão vocês, né? Mais um domingo aqui para a gente falar um pouquinho sobre orquídeas, micro-orquídeas, né? E o que é importante também, né? Quando a gente fala de micro-orquídeas, de orquídeas, é como a gente vai também registrar essas nossas belas plantas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje se como a gente fotografar as nossas orquídeas, né? Ou como a gente gravar essas imagens das nossas orquídeas que estão floridas, né? Porque normalmente elas florescem num curto tempo, né? Dentro do ano, e a gente quer guardar essa imagem para o ano todo, né? E como que a gente faz isso, né? Qual a melhor forma, né, da gente tentar pegar aqueles detalhes, né, daquelas flores nossas, né, que a gente cultiva aí com tanto zelo, com tanto carinho, não é verdade? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né, como fotografar, dar algumas dicas, né, de como que eu faço aqui em casa, né, aqui no orquidário, aqui em casa, para gravar essas imagens. É lógico, né? Existe aí uma série de coisas que a gente precisa observar, mas de uma maneira aí com material simples, né, a gente consegue também ter boas imagens, tá joia? Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje eu estou um pouquinho mais distante, mas orquidário Dadinha, bom dia, Silvio, bom dia, Augustinho, tudo bom, Augustinho, como é que você está? Sueli, José Luiz, como G Porto, tudo bom? Orquídeas conhecer e cultivar, seja bem-vinda, né? Bernardi Mas, acredito que seja isso. Bom dia, bom dia. Dando bom dia para minha esposa também, aqui também, Orquídeas conhecer e cultivar. Bom dia. Né? Então, bom dia a todos, né? Quem está vindo pela primeira vez, vamos falar um pouquinho como é que funciona a nossa live, né? Normalmente a gente faz primeiro, mostra algumas plantas que estão floridas, né? Essa semana, depois a gente entra no tema, né? Que é como, deixa só que ela tá mudando aqui, pronto. O tema que é como a gente fotografar aí as nossas orquídeas, né? E depois a gente finaliza aí a terceira parte, né? Respondendo algumas dúvidas, tirando algumas dúvidas que de repente tenham ficado aí sobre o assunto que a gente falou ou sobre outras questões também, né? Então, gente, deixa eu só deixar esse material um pouquinho de lado. E vamos lá mostrar algumas coisas que estão floridas, né? Eu tenho algumas plantas aqui que eu já tenho há algum tempo, que eu gosto bastante, e elas estão floridas, né? E eu quero mostrar para vocês. Tem uma plantinha aqui bem bacana. Plantinha não, né? Já não é mais uma plantinha, né? Essa daqui, como eu falei para vocês, né? Quem já me acompanha há muito tempo, essa daqui é uma Orthintophoras radicans, tá? E essa planta aqui a gente considera aí, não vamos dizer uma micro-orquídea, mas uma pequena orquídea, mas foi a primeira planta que germinou na minha casa, né? Porque o que aconteceu? Eu tinha uma Orthintophoras radicans pequena, ela fez cápsula e caiu nesse pedaço aqui de madeira, né? Dessa de fibra velho, né? E germinou. E ficou aqui, ela foi crescendo, 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 e olha só o tamanho que está essa touceira hoje, né? E eu nunca mexi nessa planta, nunca tirei nenhum pedaço dela, né? Nunca mexi. Essa planta aqui é quando a gente morava no apartamento ainda, né? Então ela tem aproximadamente aqui, deve ter uns 10 anos aproximadamente. Um pouquinho mais, uns 12 ou 13? Uns 12 anos deve ter, né? Então essa planta aqui, para vocês terem uma ideia, olha, que muitas vezes a gente fala assim de touceiras, grandes touceiras, né? Para a gente ter uma grande touceira de uma orquídea, realmente isso é um tempo de cultivo, né? Muito tempo de cultivo e dedicação para a planta. Essa planta aqui, olha, sem eu errar, desde a germinação, do nascimento dela, né? Das primeiros seedlings ali, até ela ficar desse tamanho, são no mínimo aí, confirmando com a minha esposa, em torno de 12 anos de cultivo que tem essa planta, olha. Mas é aquilo que a gente fala, ó, vale a pena, olha como que ela tá, né? Então essa daqui é a Orthintophoras radicans, é a tipo, né? Então não tem nada de diferente na planta, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. É uma planta que se a gente fala muito de micro-orquídeas, de pequenas orquídeas, né? Se a gente cultivar elas com carinho, olha aí,
a planta ela se desenvolve, e desde que a gente consiga dar o mínimo que ela precisa para ela crescer e se desenvolver, olha só como é que está essa planta, em plena floração. E como eu falei para vocês, foi um primeiro seedling, é um seedling que caiu, a semente que caiu, ela germinou, e olha aí, em 12 anos, aí, pelo menos em 12 anos de cultivo, olha como é que está essa planta. Fantástica, né? Então, Ornithophora radicans. Vou colocar ela aqui de lado. Né? Tem uma outra planta aqui que também está bem grande também, já há algum tempo que eu cultivo ela. E eu nunca também mexi nessa planta, foi uma muda que eu ganhei de uma amiga lá de São João del Rei, lá de Minas Gerais, né? E essa daqui é a Celogine fimbriata, né? Olha só como que ela está também bonita. Olha aqui as flores dela. E aqui, ó, muito bonita, né? Muito bacana também, né? Desativar os comentários. Deixa eu desativar o comentário para a gente conseguir mostrar aí melhor as plantas. Pronto. Aí aqui, ó, essa daqui é Celogine fimbriata, né? Então uma planta grande, na verdade ela me veio como Celogine ovalis, né? Mas a ovalis ela é de porte menor, né? E depois a gente observando, olhando ela com mais cuidado, né? Essa daqui é a Celogine fimbriata. Olha só o tamanho também, uma bela touceira, não é verdade? Então, Celogine fimbriata. Deixa eu mostrar aqui algumas outras plantas. Esse daqui é um bulbophyllum que eu também acho ele muito interessante, né? Pela forma da flor dele. Olha, é uma flor enorme, né? Então ela abre as sépalas, né? Então a sépala dorsal e as duas, né? As laterais. Mas olha o tamanho que é essa flor, né? Muito grande. E as duas pétalas elas já são diminutas. E o que é interessante? Que sobre a coluna dela ela tem dois filamentos que parecem duas antenas de inseto. É muito interessante. É lógico que eu não consigo mostrar aqui, mas em foto a gente consegue mostrar ela muito bem, né? Então essa daqui é a Bulbophyllum unitubum, né? Então uma bulbophyllum aí bem bacana, bem diferente mesmo. Olha só que coisa linda, muito bacana, né? Então Bulbophyllum unitubum. Esse daqui eu mostrei aquele de semana passada para vocês, é o Scoriarium, né? Um Dendrobium Scoriarium, inclusive ele estava aí na capa do post, né? Então ele estava com mais flores, né? Aqui já caiu, então agora só ficou essa e tem mais botões saindo aqui numa outra planta. Olha só, então esse daqui é o Dendrobium Scoriarium, tá bom? Muito bacaninha também, uma planta de pequeno porte. Aqui uma planta já diferente um pouquinho em termos de colorido, né? Prostoecheia cocleata, né? Que aí todo mundo já de alguma forma já ouviu nas exposições, né? Só que essa daqui ela é alba, olha só, muito diferente, né? Muito bacana também. Então ela tem a forma alba, né? Ou viridis, né? Como que a gente pode dizer, que ela não é totalmente branca, né? Ela já é meio esverdeada, né? Então seria a cocleata aí, forma viridis, né? Então muito bacana, né? Então, deixar aqui de lado. As Phalaenopsis, tem bastante Phalaenopsis hoje, mas eu quero deixar para mostrar tudo de uma única vez, mostrar no final. Fica melhor para todo mundo aí ver. Essa daqui é uma Rolletiana, né? Então, a Rolletiana tipo, né? Só que essa daqui ela é um pouquinho mais clara do que a forma tipo, né? Eu achei interessante esse colorido dela, porque normalmente ela é bem vinho, né? Bem lilás, um lilás muito forte. E esse amarelo é um pouco mais forte, né? E aqui ela tá com uma cor mais palha e o labelo um pouco mais claro, né? Mas ela ainda está dentro aí da forma tipo, né? Então, essa é a forma, a Iridis rolletiana. E ela tem um perfume fantástico, né? Ela, onde que ela está, quando ela abre, em todo o ambiente ele fica bem perfumado. Então essa daqui é Iridis rolletiana. Bacana? Deixa eu colocar ela aqui no alto. E aqui hoje também, deixa eu pegar uma aqui que eu coloquei aqui bem no alto aqui também, para ficar até um pouco mais difícil. Essa daqui é uma planta que eu gosto muito também, ela já está dentro aí das micro-orquídeas, porque se a gente pegar bulbo e folha em torno de 6 a 7 centímetros, não passa muito disso.
Isso daqui é o epidendro lâneo, né? É o epidendro avícola, né? Então o lâneo avícola, né? Então vocês vejam aí que ele está cultivado em madeira, né? Um pedaço de madeira aqui, né? E a planta ela foi colocada aqui com um pouco de esfagno aqui na base, só que ela toma toda a madeira e ela vai se pendurando, né? E olha só como que ela fica, muito linda, né? Então ela está cheia aqui, ó. Tudo isso daqui que vocês estão vendo balançando, né? Isso tudo é haste floral, né? Então já tem aí uma boa parte, uns 30, 40% aberto, mas vai abrir muito mais flores, né? Então o que é o diferencial? É que na haste floral dela, ela é pubescente, ela tem os filamentos ali e parece um pelinho, né? Então por isso do lâneo, né? Ela foi colocada num outro gênero como sendo lâneo, mas depois ele voltou novamente a epidendro, né? Então ficou como epidendro avícola, antigamente ela era conhecida como lâneo avícola. Bacana? Olha só, muito bonita também, né? Tá aí uma bela touceira. Deixa eu colocar ela aqui só para a gente poder terminar. Tem uma outra planta aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui é uma Sophronitis pygmaea, né? Até aí não tem muito o que se falar dela, né? Mas o que é interessante é esse colorido dela, né? Ela tá com um colorido já bem diferente, amarelo, aí não vou dizer amarelo, mas um laranja, né? Com bastante ali desenhos. Ela lembra até muito aí uma forma um pouco diferente ali que a gente chama borboleta, né? Mas ela não dá para considerar ainda 100% uma borboleta, mas ela já fica muito próxima disso. Ela tem um desenho bem diferente, né? É uma planta aí, é um Sophronitis pygmaea, mas aí com um colorido mais laranja, né? Lembrando aí muito próximo do que a gente chama aí de borboleta, mas ela não chega a ser 100% uma borboleta, mas fica próximo disso. Então essa daqui é uma Sophronitis pygmaea. Ia falar alguma coisa? Então tá jóia, gente. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí, entrar um pouquinho no tema, né? Para que a gente já comece aí a falar e depois aí tem bastante coisa, principalmente phalaenopsis, né? As phalaenopsis estão bem floridas aí hoje. Depois a gente vai mostrar aí todas as phalaenopsis que estão floridas. Bacana? Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho aí sobre a questão fotografia, né? Como a gente gravar as nossas imagens aí das nossas orquídeas. Não entrou o Wi-Fi. Hã? Não entrou o Wi-Fi. Vamos ver se você... Consegue? Não, você não entrou no roteador. Entrou. Desativar o Wi-Fi. Pronto, conectou novamente. Isso daí, agora eu acredito que vai entrar. Bom, gente, então vamos lá. Só pedir um favorzinho para minha esposa aqui, para que ela me ajude. Então, muitas vezes, né, gente, quando a gente fala de fotografia, né, normalmente a gente sempre imagina muito aí a questão de uma máquina fotográfica, né? Essa daqui é uma Canon que eu já tenho há muitos anos, né? Uma Canon, a tela é das mais básicas, né? A PowerShot SX10, né? Então ela é uma câmera básica, não tem nada assim de profissional, pode-se dizer até que seja não vou dizer nem profissional, ela é, né, uma semi-profissional, mas ela atende muito bem a minha necessidade de tirar fotos, mas é uma câmera básica, né, dentro dessas semi-profissionais ou profissionais, ela é básica da básica, né, mas é uma boa câmera, para mim ela presta muito bem. Só que hoje também a gente tem uma grande facilidade, que são os celulares, né? Então os celulares hoje, eles ajudam muito aí, até em termos de qualidade, eles têm muitas vezes uma qualidade superior a muitas máquinas fotográficas que a gente tinha no passado, né? Então hoje, para você gravar imagens ou para você tirar fotos das suas plantas, das suas orquídeas, hoje o celular, eu não vou dizer assim que ele é 100%, mas você consegue ótimas imagens com ele também, né? Lógico, tem alguns detalhes que a gente precisa observar,
para que a gente possa tirar as fotos com melhor qualidade? Sim, não tenha dúvida. Mas ele já também ele atende muita necessidade de correções, né? Porque muitas vezes numa máquina fotográfica, quando você quer tirar alguma imagem, você quer gravar alguma imagem, principalmente de micro-orquídeas, você muitas vezes tem que ir para o modo manual. E esse modo manual, ele precisa que você faça alguns ajustes, né? De luz, de exposição, tudo isso. Né? Não vou entrar nesses detalhes hoje, gente, mas eu vou falar do básico do básico. Mas o que acontece? Com o celular, isso já é bem diferente. O celular hoje, ele já ajusta tudo isso para você. Então facilita e muito, né, essa questão de você conseguir gravar as imagens, né? Mas mesmo assim, ele não faz tudo, né? Ele te ajuda, mas ele não faz tudo. E aí o que é interessante? Você tem que procurar entender um pouquinho de como funciona esses ajustes ou esses altos ajustes do celular para que você consiga aí, tirar o que há de melhor em termos de fotografia das suas plantas. Tá joia? O que normalmente acontece quando a gente vai tirar algumas imagens, principalmente de celular, câmera fotográfica, né? O que a gente deixa de observar muitas vezes, né? Muitas vezes a questão do ambiente que você vai tirar a foto, que você vai tirar a sua imagem, né? Então você tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque o ambiente ele precisa estar claro, ele precisa ter luz, né? Ou seja, uma luz artificial, né, quando você vai tirar à noite, ou uma luz, né, a luz natural. As melhores fotos, né, que você for tirar de orquídeas, sempre a luz natural vai favorecer em muito isso, né? Então, se for o caso, procure tirar nas horas do dia com uma boa claridade, né? Nem muita luz ao extremo, porque isso atrapalha, claro demais. Então, em pleno sol, né, no sol pleno ali, você embaixo do sol, tentando tirar uma foto de uma orquídea, vai ser bem complicado. Então, se você puder, né, na hora que você for tirar uma imagem, você ir para um lugar que não tenha um sol direto, que não bata a luz do sol sobre a planta e que você também não fique contra a luz, né? Porque se você ficar contra a luz, né, quando ela vai bater e bate e reflete na câmera do celular, ela vai criar aquele clarão, né? Então isso atrapalha também. Então sempre fique a favor, ou seja, a planta fica desse lado, né? Se a luz está vindo deste lado, coloque a planta desse lado e aqui você se posiciona para tirar as fotos, ou mesmo que seja na lateral, né? Se a luz vindo desse lado, você posiciona a planta nessa forma, né? Vamos dizer, nessa posição, e aqui você vai fotografar a sua planta, né? Então a imagem que você quer tirar, ela fica nessa posição, e daqui você tira a sua foto, né? Então a luz está vindo de lá. Então normalmente esse tipo de imagem você consegue tirar com bastante facilidade. Volto a falar, evite o sol direto, porque ali aquela exposição, normalmente o celular ou a câmera, ela vai dar aquele clarão e vai ficar muito difícil de você ter uma percepção ali da foto, ter uma boa imagem. Tá? Então isso é um ponto fundamental, luz. Luz artificial, gente, já é um pouco mais complicado, né? Então você tem que ter um pouco de luz amarela, um pouco de luz branca. Então isso, para você equalizar isso e ter uma boa imagem no celular ou na câmera, isso é um pouco mais complicado, porque quando imagem de pessoas, né, como nós, assim, tirar imagem de pessoas, retrato, isso fica muito fácil. Agora, quando você vai tirar imagens onde que você tem cores vivas, né? Por exemplo, que nem uma planta, assim, que você precisa, essa daqui é uma Phalaenopsis belina, que é uma cor viva que você precisa tirar, normalmente essa luz artificial, ela muda até a cor, né, que você vai querer gravar. Então, por isso que você precisa ter luz amarela, precisa ter a luz branca, né, luz quente, luz fria, né? Então, você ter um local, e dependendo da posição que essa luz bate no objeto, isso também vai atrapalhar muito. Então, por isso que eu falo, as melhores fotos que eu tiro, normalmente elas são tiradas durante o dia, né?
Roberto, mas eu só tenho tempo de tirar à noite. Aí você vai ter que investir um pouco mais, que nem eu tenho. Eu tenho uma caixa para tirar fotos, né? Então uma caixa onde eu tenho toda a iluminação artificial equilibrada, um fundo infinito, tudo isso. Mas ali é só em casos extremos, onde que eu preciso tirar uma foto, alguma imagem ali e eu preciso naquele momento. Caso contrário, eu procuro sempre tirar as fotos durante o dia, porque aí a cor fica muito mais fiel e eu não preciso fazer muitos ajustes na foto. Então sempre prefira a luz do dia, a luz natural é o melhor aí para a gente poder tirar as imagens, né? Sem precisar usar principalmente também o flash, né? Porque o flash ele também muda a cor, principalmente a cor de muitas flores, né? Para a imagem de pessoas fica fantástico, mas de flores, cores, muda bastante, tá joia? Né? Então essa questão de luz eu acho que ficou um pouco mais claro para vocês, né? Procure sempre a questão da luz do dia, tá joia? Uma outra questão muito importante é quando a gente vai tirar as fotos, né? A gente precisa também criar um cenário. Né? Quando a gente vai tirar selfie, a gente não procura um cenário bacana, a gente não se posiciona, não dá o sorriso, faz uma maquiagem ou coloca um filtro. Isso, da mesma forma, né? Para a gente tirar uma foto de uma orquídea ou de uma planta, eu preciso criar um cenário. E como que é esse cenário, né? Normalmente procure um fundo, né? Um fundo neutro, né? Normalmente eu utilizo um fundo escuro, né? Tem muita gente que usa um fundo branco, tem muita gente que usa um fundo azul, né? Pegando o azul do céu, que nem tem alguns amigos que fazem, o Sandro, o Lucas começou a fazer isso muito, o Vanderlei também faz, né? Então, assim, essas fotos que a gente tira utilizando o céu. Só que isso também causa algumas limitações, né? Quando o céu está azul, ok. Quando o céu não está azul, a gente não consegue tirar foto. Se está ventando muito, se for micro-orquídea, eu não consigo tirar fotos. Então eu prefiro criar um cenário, né? E, pô, Roberto, mas e aí? Eu vou ter que investir quanto para criar esse cenário? Praticamente nada, gente. Então esse cenário, eu vou até montar um cenário aqui que praticamente eu não vou gastar nada. E vocês vão entender aí como que a gente pode fazer isso. Né? Então o que você pode ver? Você pode ter uma mesa, né? Você tem uma mesa, né? Que você vai montar um cenário, então procure sempre um local onde que ele seja fixo, tá? Para que ele não fique balançando, porque se ele ficar balançando, a tua imagem vai ficar tremida e você nunca vai conseguir ter um foco da imagem que você quer gravar. Tá joia? Então como que normalmente eu crio? Eu crio um fundo com um fundo normalmente escuro. O que eu uso para fazer esse fundo escuro? Um pedaço aqui de TNT, né? Um pano de TNT. Isso daqui é um TNT que você compra aí por 3, 4 reais, né? Quando eu comprei isso daqui, eu acho que eu paguei 3 ou foi 4 reais e 1 metro, que é 1 metro por 4, que ele é dobrado. Então ele é grande demais, você usa para bastante coisa. Então normalmente eu uso o TNT. Ah, Roberto, mas eu não tenho um TNT. Um tecido preto que não brilhe, né? Então um tecido, normalmente aqui pode ser um tecido de algodão, alguma coisa assim, que seja preto, mas que ele não seja aquele que brilha, né? Ele seja aí sem brilho. Então você pode utilizar ele da mesma forma se você tiver um outro tecido, uma toalha. É lógico que muitas vezes o efeito não fica bacana, mas você já consegue gravar uma imagem. Então um fundo aqui, ó, o fundo preto está feito, nosso fundo infinito está feito, é isso daqui. Ah, Roberto, como é que eu faço? Você pode colocar isso pendurado assim, ó, numa parede, que você vai fazer ele da mesma forma, né? Numa parede, num armário, você coloca aqui sobre a mesa o tecido. Aqui, como que a gente vai fazer? Uma caixa de papelão, normal, ó, pega uma caixa de papelão e eu vou colocar aqui, olha, deixa eu só tirar essas coisas aqui da frente, que fica mais fácil. Só para que a gente possa mostrar para vocês, ó, aqui eu tenho uma caixa de papelão, né? Eu posso até regular a altura do meu cenário, olha só que coisa bacana, eu posso fazer ele baixinho, eu posso fazer ele mais alto. E aí o que eu coloco aqui, ó, um pano, o TNT, vou colocar por cima aqui, dobrar aqui, olha, pronto, olha só. Tá feito o meu cenário preto, olha só que coisa fácil, a gente não precisa de muito para fazer esse cenário escuro,
né? Então eu tenho esse cenário escuro aqui já feito, isso daqui vai me facilitar muito para eu conseguir ver os detalhes da planta, né? Então vamos lá, o que eu posso utilizar também, né? Então vou pegar uma planta aqui para que vocês possam ver. Vou pegar essa violácea aqui, aqui, olha. Então vamos colocar a planta aqui para que vocês possam, deixa eu tirar tudo que é de cor do fundo para vocês poderem observá-la melhor. Então a planta está aqui, ó. Deixa eu só colocar ela aqui, pronto. Eu acho que eu vou pega um vaso para mim, por favor, um vaso preto. Acho que qualquer um vaso preto que tem ali, um pouco mais alto, só para o pessoal conseguir ver melhor. Ótimo, pode ser isso mesmo. Então eu só vou colocar aqui para poder vocês visualizarem melhor. Normalmente eu não uso, né, mas aí só para que vocês possam não ficar tão baixo. Olha aqui, ó. Eu coloquei, vocês conseguem ver a planta aqui, a flor aqui, ela está em destaque. Então na hora que eu vou fotografar essa imagem aqui da flor, ela vai ficar em destaque por causa que o fundo é escuro. Olha uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Eu tirei o fundo escuro. Olha só, a cor briga com todo aquele fundo que está lá atrás. Então, muitas vezes, a fotografia ela não fica boa por causa disso. Porque a câmera ela precisa focar em alguma coisa para que a imagem fique bacana, né? Então, quando ela está brigando, essa imagem está brigando com a imagem do fundo, o que acontece? Muitas vezes a fotografia, o foco da fotografia não fica muito bonito. E aí o que acontece? A imagem fica feia, né? Ela fica manchada, fica esfumaçada. E quando você coloca um fundo, olha só que bacana. Então vamos ver se eu consigo colocar aqui sem precisar mexer na planta. Vamos lá com cuidado. Quando você coloca um fundo, por mais simples que ele pareça ser, né? Olha só o que acontece. A flor aqui ela fica brigando, ela fica gritando, né? Ela se explode, né? Então a cor dela chama muita atenção. E é isso que vai acontecer na lente da máquina fotográfica, é como se ela fosse o olho humano. Então ela vai focar aquilo que chama mais a atenção, e o que chama mais a atenção aqui é a flor. Então ela vai focar a flor e você vai conseguir tirar uma imagem aí com bastante nitidez, né? Evite fundos claros, evite fundos muito coloridos para que você não brigue com a flor. Normalmente eu gosto de utilizar o preto, tá? É lógico, dependendo da flor, se ela for muito escura, às vezes isso vai ter que usar um fundo claro, realmente. Então, por isso que é bom você ter um TNT branco e um TNT cinza, se você quiser ter também, e um preto, porque aí fica fácil de você ter, se você tem uma planta que ela é muito escura, né? Então, tipo, uma planta que eu tenho dificuldade de fotografar é um Pleurotalis anfracta. A flor dele é quase preta, então é muito difícil de fotografar. Então que normalmente eu uso um fundo cinza ou um fundo branco para tirar fotos dele, né? Mas assim, via de regra, o preto é o melhor para a gente fotografar. E você veja aí, em alguns segundos eu montei um fundo para tirar uma foto de uma orquídea. Bacana? Então aqui é isso que é importante, você criar esse fundo. Ah, Roberto, mas se a planta é muito grande, então você coloque aqui um fundo um pouco maior, tente utilizar aí um outro equipamento, uma caixa, ou mesmo uma porta de um armário, alguma coisa desse tipo. O que é importante? Que você crie o fundo e você tenha uma base fixa, né, para tirar a fotografia da sua planta. Bacana? Então a gente falou um pouquinho de luz, falou um pouco agora do fundo, né, para a gente poder tirar a imagem. E agora, como que a gente tira essa foto? Como que a gente faz essa imagem, né? Vou virar um pouquinho de lado para a gente poder falar um pouquinho, porque agora eu vou tirar daqui, certo? Tirar ela de frente. Então o que é importante? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui para não ficar nenhuma dobra, para que a gente possa tirar a melhor imagem possível. Uma outra coisa que é importante, gente, que a gente vai tirar as nossas imagens, ó, você veja, esse daqui já está balançando. Eu mudei a mesa, ela começou a balançar. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Pega um pedaço de papelão. Opa, peraí só um minutinho, amor. Oi, o que aconteceu? Opa, calma. Vamos lá. Quase caímos, mas não caímos. Pega um pedaço de papelão. Mesmo, pode ser dessa caixa aí que ela já está toda rasgada. Acho que esse daqui dá.
Então você vai ter que fazer um calço, não pode ficar balançando. Coloquei um calço na mesa, ó. Pronto, agora ela ficou fixa. Bacana? Então isso é importante, a base ela tem que estar sempre fixa. E aí, como que eu vou tirar foto? Então vou tirar uma foto agora com o celular, tá? Deixa eu só abrir ele aqui na câmera. Então eu tirei aqui, tá no modo de câmera aqui para tirar foto, né? Então tá aqui, a câmera tá aqui, olha, a imagem tá aqui. O que é interessante no celular, né? Principalmente quem usa Android, né? Normalmente no Android existe uma sigla aqui em cima, normalmente ele fica aparente, é o HDR. Tá? Esse HDR é legal porque assim, quando você está numa condição que a luz não é muito favorável, você clica nele, ele faz alguns ajustes automáticos para facilitar a gravação da imagem. Quando você está na luz ideal, não precisa utilizá-lo. Tá? Existe uma outra coisa que normalmente quando a gente vai fotografar a imagem, que você faz o foco. Então você quer uma imagem, você faz isso, olha, ele já foca no meio da imagem que você quer. Então é importante muitas vezes você utilizar esse foco automático, né? Então você olha a imagem onde você quer, clica no centro, ele já vai focar a tua imagem, a maioria dos celulares já fazem isso, então ele vai focar normalmente no centro da imagem e ali você tira a foto. Bacana? Então vamos tirar em cima disso daqui. Há uma outra coisa interessante. Normalmente nos celulares você tem ali, ele sempre coloca ali que você quer uma paisagem para tirar foto ou ele tem uma florzinha que significa que é uma macro. Então é uma foto que você vai tirar mais próximo. Então quando a gente vai tirar foto de flores, né, normalmente a gente clica naquela florzinha porque ali é uma flor como se fosse uma macro, né, ou próximo de uma macro para tirar uma imagem melhor e pegar mais detalhes, né? Então vamos lá, ó, cliquei na florzinha, então ele vai tirar uma foto mais próxima. Outra coisa que é interessante, você vai tirar a foto aqui da tua orquídea, ó, normalmente você vai focar, né? Focou, vai tirar a foto da tua orquídea. O que acontece? Né? Então vamos lá, deixa eu mostrar a imagem. Ó, eu tirei a foto da minha orquídea. Bacana, tirei a foto aqui. Só o que acontece? Normalmente a gente faz isso. Você pega e vai tirar a foto aqui. Só que você, normalmente, você vibra, né? Pela tua respiração, a tua mão treme. Isso é normal, né? Só que com isso a foto não fica legal. Então você precisa ter uma base fixa. Não precisa. Você pode utilizar um tripé profissional, né, que normalmente eu utilizo para algumas imagens, eu uso esse tripé profissional, ou simplesmente você compra aqueles tripés menores, né, que é o que a gente utiliza normalmente para gravar algumas imagens. Mas existe uma outra coisa que a gente pode fazer também, é uma base, né? Então aqui, ó, eu estou utilizando um cachepô aqui, ó. Vou pôr um cachepô aqui, e isso vai me servir para quê? Para eu pôr a minha mão. Então eu ponho a mão aqui, ó, a mão normalmente, o que a gente faz? Deixa eu só voltar aqui na imagem, para a gente tirar uma foto novamente. Voltei. O que eu faço? Eu apoio minha mão. Minha mão eu apoio aqui, ó. Eu apoio minha mão. Então minha mão está apoiada. Então eu não vou tremer mais. Aí o que eu faço? Seleciono lá a imagem e vou lá e tiro a foto. Se for preciso, tiro mais uma. Olha lá, foquei. O que acontece? Olha só. A imagem ficou perfeita. Eu consigo ver todos os detalhes da flor. Porque simplesmente o que eu fiz? Eu apoiei minha mão. Então assim, o que eu quero que vocês vejam? Essa questão mesmo de você apoiar. Não adianta você apoiar só o objeto que você quer fotografar. Você precisa apoiar a tua mão também. Então isso você com o celular